Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje vamos refletir o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram
e o voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, vimos no Evangelho de ontem Jesus se apresentando a Maria Madalena ressuscitado na figura de um jardineiro. Hoje, ele se apresenta à dor de seus discípulos no caminho do povoado de Emaús. Como um peregrino, alguém que está de passagem pelo local, como tantos que conhecemos, como, por exemplo, os que migram de um lugar para o outro. Os 2 discípulos de Jesus sentem ainda mais esse desconforto quando um estranho entra na conversa deles, pois já estão tristes e abatidos, sem esperança. Eles se surpreendem como era possível alguém não saber o que havia acontecido com Jesus. Só podia mesmo ser alguém de fora, de um lugar bem distante, para estar tão desinformado assim. E eles tratam logo de explicar o que aconteceu. Porém, pelo fato de estarem tristes e abatidos pela dor, não conseguem perceber quem está ali do lado deles, caminhando com eles, escutando seus desabafos. Isso tudo nos mostra que, quando estamos com o nosso coração tomado pela dor, pelo medo, descrença ou por qualquer outro sentimento que não seja o sentimento de fé e de confiança, temos dificuldade de perceber os sinais da ressurreição e até mesmo do próprio Cristo, que revela nos nossos irmãos que sofrem. Não conseguimos enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus, e muito menos Deus que nos fala através destas pessoas e de situações e acontecimentos do dia a dia. Assim estavam os discípulos, cegos pela dor. Nem mesmo toda explicação da Escritura foi capaz de abrir seus olhos e seus corações. Eles só vão reconhecer Jesus quando ele, já em casa, à mesa, parte o pão. O que isso tem a nos dizer? O que o revela de fato são gestos concretos de partilha, de compromisso com a vida, de solidariedade. Os discípulos foram solidários com um desconhecido, acolhendo-o em sua casa e partilhando do seu alimento. Esse gesto de solidariedade e de acolhida foi fundamental para o reconhecimento de Jesus. Acolher Jesus é uma forma de tê-lo sempre presente, sempre perto. Oremos. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possa um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos conceda uma boa quarta-feira da 8ª da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.